Prezados amigos e irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, como eu tenho apenas 15 minutos dados pelo YouTube, eu vou falar a respeito de um assunto muito interessante que algumas seitas, algumas igrejas apregoam por aí, que na verdade não estão na Bíblia, com relação ao sono da alma. Eles dizem que quando a pessoa morre, a alma fica dormindo no túmulo. Primeiro, a alma não fica dormindo no túmulo, isso a Bíblia nunca disse. A Palavra de Deus fala o contrário disso, né? E vamos apenas citar alguns textos aqui, não vai ser um estudo, vai ser na verdade uma conferência com a Bíblia de textos que falam sobre esse assunto para que o irmão e o amigo em casa pesquise e veja o que é que Deus diz a respeito disso, tá certo? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, diz que o Senhor Jesus vai voltar, no advento da volta do Senhor Jesus, ele vai ressuscitar muitos corpos de pessoas salvas, ou seja, que se converteram a ele antes de morrer. Seus corpos estarão dormindo no túmulo, que dorme é o corpo, não é a alma. E a alma e o espírito estão com Deus. E vão voltar com Jesus. Diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, o corpo, né? É lógico que é o corpo, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, vai trazer o espírito com ele, com Jesus, para que entrem no corpo, né? Então esse texto é muito claro sobre isso. Nós fomos constituídos por Deus, formados de corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está, espírito, e alma, e corpo. Né? Fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus só em três pessoas distintas. Nós também somos um só em três partes distintas, que é corpo, alma e espírito, conforme a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos ver alguns outros textos que falam sobre isso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Está vendo aqui? E de juntas e medulas. Tem uma divisão na alma e no espírito. Alma e espírito são a mesma coisa. São divididos. A alma é uma coisa, o espírito é outra. Então, e de juntas medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, aqui nós vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que há uma divisão na alma e no espírito. Na verdade, nós somos três partes em uma só. Né? Uma pessoa é formada de corpo, alma e espírito. Quando morre, o corpo fica dormindo no túmulo, e o espírito, conforme Hebreus 9, 27, diz está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, como aconteceu na história do rico e Lázaro. Não sei se vocês estão lembrados da história de rico e Lázaro. Eu falei há algumas semanas a respeito disso. Está em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, que o rico foi direto para o inferno e Lázaro foi direto para o paraíso, que o paraíso foi levado para o terceiro céu. Então, não ficaram dormindo no túmulo. É uma história. Primeiro, não a parábola, o rico e Lázaro, porque em uma parábola não se cita nomes próprios. Ela tem nomes próprios. E o verbo haver está sendo utilizado ali no sentido de existir. Então, foi uma história real, né? Então, Isaías 26, versículo 9, é um texto também que fala, ele diz o seguinte, vamos ver aqui Isaías capítulo, vamos ler o texto, né? Diz: e com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então ele está dizendo aqui, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Ou seja, alma e espírito. Não tem nada a ver, não são a mesma coisa, né? Não são a mesma partícula. A alma é uma coisa e o espírito é outra. Aqui está bem claro sobre esse assunto. A alma e o espírito foram colocados dentro da carne, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala sobre que Deus colocou no homem o fôlego da vida e ele tornou-se alma vivente. Então a alma é a respiração, também tem sentimentos, mas é a parte da respiração, do fôlego de vida. Por isso que quando a pessoa morte, a
palavra morte significa separação. Por isso que quando a pessoa morre, a alma e o espírito saem, separam-se do corpo. Morreu, ou seja, separou-se do corpo. Assim que uma pessoa está morta sem a salvação no Senhor Jesus, ele está separado de Deus, está morto espiritualmente, está separado de Deus, né? Então, é uma coisa muito interessante sobre esse assunto, porque muitas pessoas estão apregoando mentiras, né? As seitas aí, infelizmente, é o que acontece, né? Todo dia aparecem torcendo as escrituras. Nós temos também que em Gênesis capítulo 26, versículo 35 e Gênesis capítulo 41, versículo 8, que a alma tem sentimento, e também nós vamos ver em Lucas no capítulo 10, 27, que nós devemos amar Deus com toda a alma, então a alma tem sentimento. O espírito está dentro do homem. Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz isso. Você vai consultando na sua casa esses textos que são muito interessantes. Eu estou correndo um pouco, citando os textos para você se ver na sua Bíblia aí, tá certo? Porque o tempo eu só tenho 15 minutos doados pelo YouTube. Com a morte o espírito volta para Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 12, né? Em Eclesiastes no capítulo 12, versículo 1, nós encontramos o seguinte: lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade. E aqui ele fala sobre, Deus nos fala na sua palavra, sobre o homem que é jovem, aí depois ele passa da juventude para a velhice, e depois da velhice ele morre. E aqui no versículo 7, Eclesiastes 12, versículo 7 diz: e o pó volte à terra, que é o corpo, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito não fica dormindo no túmulo, nem a alma, nem o espírito. Volta para Deus que o deu, né? Está bem claro. A alma volta para Deus. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, é um texto muito interessante também da palavra de Deus, que fala sobre as almas daqueles que foram mortos por causa do nome de Jesus, estão diante de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pronto, estão diante do altar de Deus. Não estão dentro do túmulo dormindo. Está bem claro isso. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, também fala isso. Diz assim, capítulo 20, versículo 4, e vi os tronos, a visão do apóstolo João, a respeito das coisas que vão acontecer, né? E ele se viu tronos, assentaram-se sobre ele e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, aqui, diante dos tronos. Então, ele viu aquelas almas daqueles que não estão dormindo no túmulo, está bem muito, muito claro mesmo. Então nós já vimos sobre o rico Lázaro, né, em Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 31, que o rico foi direto para o inferno e Lázaro direto para o céu. Nós estudamos em outro vídeo a respeito do assunto. A alma de Raquel, né? Raquel, lembra de Raquel, esposa de Jacó? Então, quando Raquel morreu, então a Escritura diz, em Gênesis, no capítulo 35, versículo 18, que saiu a alma dela porque ela morreu. Está bem claro lá, vai lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 18. A alma de Raquel saiu do corpo dela porque ela morreu. Está bem claro isso aqui, né? Eutico, por exemplo, Paulo estava estendendo o discurso dele, a pregação até meia-noite, e tinha um que estava no terceiro andar ouvindo a pregação e caiu. Ele caiu e morreu. E a sua alma, diz, quando Paulo debruçou-se em cima dele, que ele estava morto para ressuscitar Eutico, e ressuscitou Eutico ali, viu? Está em Atos, no capítulo 20, versículos de 7 a 12. Não é? A alma ainda estava nele. Paulo disse que a sua alma ainda estava nele. Por que a alma dele estava nele ainda? Porque a alma ia sair dele, né? Então, na verdade, o apóstolo Paulo ressuscitou aquele homem, que ainda a alma já estava saindo, mas ainda estava nele, estava saindo ainda, né? Então, aqui está bem claro que Eutico, quando morreu, a sua alma iria sair do corpo dele. Está bem claro em Atos, no capítulo 20, versículos de 7 a 12. Isso é inegável, né? Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 18 a 22, quando Jesus morreu,
ele foi às regiões mais baixas e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, os que estavam dentro do inferno. Do tempo de Noé, quando se preparava a arca, na qual somente 8 almas foram salvas através das águas. Está bem claro ali, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22, está ali. E Jesus foi em espírito antes de ressuscitar e pregou aos espíritos em prisão, mostrando que ele havia morrido na cruz. Que o Messias, que o servo de Deus Noé estava pregoando, eles não queriam acreditar do tempo de Noé. Veja só, havia acontecido, né? E que Jesus, depois disso, foi e ressuscitou em carne e ossos, conforme Lucas, capítulo 24, versículo 39. Na transfiguração, Jesus Cristo aparece, quando ele foi transfigurado diante dos seus apóstolos, não é? Ele aparece com Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias não estavam falando com os apóstolos ou com ninguém aqui na terra. Ninguém que passou desse mundo aqui para o mundo eterno, futuro, não é, para a eternidade, vai ter mais contato com ninguém da terra. Então Moisés e Elias não estavam falando com outra pessoa, senão com o próprio Jesus, que estava no céu, na terra, em qualquer lugar onde ele quiser ficar, ele fica. E era um único que tem condições de fazer isso. Ele foi transfigurado diante dos apóstolos, e ali está em Lucas, no capítulo 9, versículos 29 a 36, porque Elias não morreu, ele foi trasladado no redemoinho. Mas Moisés morreu, está lá em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 7. Então a alma de Moisés não ficou dormindo no túmulo, e quem sepultou Moisés foi o próprio Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículos de 5 a 7, diz que Moisés foi sepultado em Bet-Eor, no vale de Moabe, porque Deus o matou, né, porque chegou o fim de vida dele aqui, e a sua alma não ficou dormindo no túmulo. Ele apareceu conversando com Jesus, ele não estava dormindo no túmulo, na transfiguração, isso aconteceu mesmo. A alegoria, por exemplo, dos ossos secos, de Ezequiel, capítulo 37, versículos 5 a 10. Ezequiel, capítulo 37, versículos 5 a 10, fala sobre a visão de Ezequiel dos ossos secos, que fala que o espírito teria que entrar, ou seja, a carne se juntar com os ossos, e o espírito entrar no corpo. Então o espírito estava fora do corpo, então teria que voltar para o corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, que nós vimos no começo, é muito contundente sobre isso, fala sobre quando Jesus voltar, que nós voltaremos salvos, né, que estiverem mortos. Se eu estiver morto daqui para lá, então voltarei com Jesus em espírito para entrar no meu corpo que está dormindo. Então o que dorme não é a alma nem o espírito, o que dorme é o corpo. Então não se engane com essas seitas, né? Muitas seitas estão enganando as pessoas. E é inclusive uma dessas seitas que fala que a alma dorme no túmulo, diz que Satanás é corredentor com Jesus Cristo, que Satanás, que os pecados daquelas pessoas que são de Deus vão ser colocados sobre Satanás. São doutrinas falsas. Fala que a salvação é pelo sábado, que se não guardar o sábado não pode ser salvo. Ah, eu sou salvo por Jesus, mas se eu não guardar o sábado não posso ser salvo. Então tem que guardar o sábado para ser salvo. Tem outra seita também, né, que fala sobre o sono da alma, que nem reconhece Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Filho de Deus. Diz que é um filho, não diz que é o filho. Não diz que é Deus o Filho. Então essa outra seita também, que diz que a alma dorme no túmulo, diz que Jesus Cristo é um Filho de Deus. Que Deus só é Pai e não existe mais nada, é só Pai. E Jesus Cristo não é Deus. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho sempre foi, e sempre será Jesus Cristo. Então não se engane. A alma não dorme no túmulo, né? Quando a pessoa morre, ou vai direto, conforme Hebreus 9, 27, ou vai direto para o céu, está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo, ou vai direto para o inferno. Se você tiver Jesus Cristo, você vai direto para o céu. Não vai ficar dormindo, ninguém dorme no túmulo, ainda que ensine errado dessa forma, né? E se você quiser, você pode ter essa salvação da alma, e quando você morrer, você ir direto para o céu, e não ir para o inferno de fogo eterno. Faça isso, meu amigo. Receba no seu coração Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Só Ele pode te salvar, livrar da condenação eterna, o fogo do inferno que existe e vem logo após a morte daquele
que não se converteu ao Senhor Jesus.